Bom, pessoal, o multímetro já está posicionado, né? Aqui a gente vai fazer a medição. Ó, você pode observar aqui, ó, fio vermelho indicando positivo. Tem até a capinha aqui, ó, com sinalzinho de mais indicando positivo. Aqui no negativo também tem um sinalzinho de menos aqui, né? E aí você vai lembrar que eu falei no vídeo que o negativo no carro ele sai da bateria e ele vai lá parafusado na carroceria do carro. Então toda aquela parte metálica do carro ela tem negativo, né? Aqui na moto eu creio que é a mesma coisa, que o negativo vai sair daqui e vai na parte da lataria da moto. Então toda a parte metálica da moto tiver em contato aqui com o chassi, por exemplo, ele vai estar negativo, entendeu? Por isso que o positivo tem essa capa, ele tem que ser protegido, porque a gente sabe que se a gente fechar um curto daqui para cá, se a gente colocar um fio daqui para cá, a gente fecha curto, né? Ou seja, sai faísca, pega até fogo, né? Dependendo do tempo que ficar aqui ligado. Então a gente não pode fazer isso, por isso que o positivo é protegido. Porque já que tudo que é metálico aqui é negativo, então a disponibilidade de negativo aqui é grande. Então o positivo tem que estar protegido, que é para não entrar em contato com o negativo facilmente. Tá bom? Você quer uma prova disso? Ó, vamos lá fazer a medição. Então a medição é em paralelo, não vou alterar nada no circuito, só vou chegar e medir, certo? Vou botar aqui, ó, a vermelha no positivo, ó, tá lá, o parafusinho. Tá no positivo. Você quer ver como é que a carcaça ela é aterrada? Ela é negativa? Vou botar aqui no motor, ó. Ó lá, deu atenção, 12,82. Tô com um negativo aqui no motor, tá? Isso é só para você ver que o que eu te falei é verdade, né? O negativo ele vai direto na carcaça. Aqui, ó, a mesma coisa, vai dar, ó, 12,82, tá? Aqui você tá medindo tensão em volts. Essa bateria tá com 12,82 volts, ó. Tá certo? Bom, pessoal, já deu para ver que a medição de tensão é uma coisa bem simples, tá? Tem muitas pessoas que sabem fazer, elas sabem botar o multímetro na escala, sabem pegar a ponteira, botar na bateria e ver que está dando 12 volts, só que ela não sabe o que aquilo significa. E não saber o que significa mostra que ela não domina a medição de tensão. E quando você não domina, você não consegue descobrir muitas coisas através de medição de tensão. Vou dar um exemplo aqui. O aterramento. Um fio, por exemplo, você consegue descobrir se um fio ele tá bom através da medição de tensão também. Ah, como? Por exemplo, aqui o aterramento. Se você é da área, você ouve muito falar assim: ah, esse carro tava com problema de aterramento. Acho que na moto também deve dar problema. Então, essa moto dá problema de aterramento, tava com problema de aterramento. O que isso quer dizer? O negativo que leva esse potencial negativo aqui para a lataria da moto, ele não tá bom. Pode ser um problema no fio, pode ser um problema na conexão do fio com a lataria. Ou seja, não tá bom, não tá chegando o negativo da bateria na lataria como ele deveria chegar. E dá para saber isso com a medição de tensão? Dá. Vou mostrar aqui, ó, bem simples, ó. Primeiro você vai medir a tensão na bateria, 12,82. Como eu quero saber se o negativo tá bom, eu pego o negativo aqui e boto lá. Eu vou ligar no motor, porque o motor é ligado no potencial da lataria, tá? Então, ó, é como se eu estivesse ligando na lataria. Tá dando 12, ó, 12,82 também. Ou seja, significa que o meu negativo está perfeito. A mesma tensão que eu estou encontrando aqui na bateria, o negativo aqui na bateria, eu estou encontrando com o negativo na lataria. Ou seja, o fio que leva o negativo, ele tá, ó, perfeito, entendeu? Então, através disso a gente sabe, por exemplo, se fosse com o positivo também, dava para saber. Dava para saber se o fio está entregando o positivo lá no ponto que ele tem que chegar direitinho. Se não estiver entregando, eu já sei que tem algum problema no circuito, entendeu? Por exemplo, aqui no negativo, se eu medisse aqui, estivesse dando 12,82, mas eu medisse ali no motor, que está fazendo parte ali da carcaça, da lataria, e estivesse dando 12,70, por exemplo, ia estar dando uma perda aí de 12 milivolts, né? Onde é que ia estar essa perda? No circuito aqui do negativo. Aí, por exemplo, se você quiser certificar, aí é que tá o que eu estou falando. Se você domina a medição de tensão, você não vai ter dificuldade de entender
que se caso o negativo aqui estiver ruim, como eu dei o exemplo lá, tá dando 12,82 na medição direto na bateria, mas lá na carcaça tá dando 12,70. Eu tenho uma perda de 12 milivolts, ou seja, tem uma diferença de potencial daqui para cá de 12 milivolts. Aí você não vai ter dificuldade de entender se eu botar o multímetro bem aqui e botar aqui e apresentar na tela 12 milivolts, você não vai ter dificuldade de entender isso. Porque você sabe que a medição de tensão é sempre uma comparação de um potencial elétrico de um ponto para outro, entendeu? Porque tem gente que acha assim que a tensão ela só vai apresentar se tiver entre positivo e negativo. Isso demonstra que essa pessoa não domina a medição de tensão, entendeu? Pode ser do negativo para o negativo. Se de repente estiver tendo uma perda, ele vai mostrar essa tensão aqui. A mesma coisa é o positivo. Se eu medir aqui no positivo e lá, no caso no carro, o positivo sai daqui e vai lá para o alternador, geralmente, ou para o motor de partida. Se eu medir lá no ponto onde ele tem que chegar e na bateria e apresentar uma diferença aqui na tela, é porque essa diferença de potencial está sendo causada por algum problema no circuito. Pode ser na fiação, pode ser na conexão, enfim. A gente vai entender isso. Porque até lá no vídeo lá do começo lá, você viu que a resistência ela promove uma queda de tensão, né? A mesma coisa que o fio, ó. O fio, quando ele está ruim, e na verdade ele aumenta a resistência dele. E aí ele promove essa queda de tensão. Por isso que você encontra uma tensão aqui na bateria e outra lá onde ele tem que chegar. Porque o fio ele está com a resistência alta. Muitas vezes quando essa resistência é muito alta, você até percebe esquentando aqui. Lembra que eu falei que é uma característica da resistência também esquentar? Então você percebe o fio esquentando muito. Quando ele está esquentando muito é porque ele já está com a resistência muito elevada, entendeu? E aí ele está consumindo aquela tensão que não chega lá, é porque ele está consumindo, entendeu? E transformando ela em calor.